O Nicolas Ferreira começou a falar, não é culpa minha, não fiz nada de errado, não sei o quê, mas o que acontece é o seguinte, em 2020, ele foi eleito vereador por Belo Horizonte. E o partido dele é o PRTB, que é o partido do General Mourão, aquele lixo humano lá que foi engraçado, nossa, que ranço que eu tô. A Globo News, de todos os 81 senadores, a Globo News resolveu entrevistar por 2 horas o General Mourão ontem. Entrevistou alguns outros 80? Não, só o General Mourão. Pois bem, a CNN também, 4 dias consecutivos com o Ricardo Salles. Tá, o General Mourão é do PRTB, o Nicolas Ferreira também, e o PRTB, em 2020, fez uma coisa que tudo quanto é partido bolsominion faz, e que em 2022 vai custar muito caro para alguns deputados federais eleitos, que é o seguinte, para quem não sabe, na lei brasileira, tem uma cota para que mulheres sejam candidatas, exatamente para que não tenha só homem na política, para que tenha mulheres também. Teve uma cota em 2018, 2020 e 2022, que pelo menos 30% das candidaturas tem que ser de mulheres. Ok. O que acontece é o seguinte, os partidos bolsominions não gostam de mulher. É difícil, entre todas as mulheres do Brasil, você achar um lixo como Carla Zambelli, como essas aí, Bia Kicis, etc. É difícil. Não é fácil achar mulheres que queiram ali aparecer, mostrar sua cara para defender políticas machistas, políticas racistas, políticas fascistas. Pois bem, então, por ter esse problema, o que acontece? Muitos partidos fascistas começam a fazer candidaturas laranja. O que é uma candidatura laranja, Thiago? É uma pessoa que é candidata, mas não é. Ela lança a candidatura, mas ela sabe que ela não vai até o final. Ela não quer ser candidata, ela não quer ter votos. Muitas vezes a candidata laranja não faz nem sequer campanha. Muitas vezes a candidata laranja não tem nenhum voto. Aí você fala, caramba, Thiago, como é que alguém se candidata e a pessoa nem ela vota nela mesma? Mas nem a mãe, o pai votam na pessoa? É uma candidatura laranja. Esse é o termo que se usa, porque ela não foi candidata de verdade. Pois bem, o partido do Nicolas Ferreira utilizou candidata, não uma nem duas, várias candidatas laranjas para suprir a cota de candidatas mulheres, fazendo uma fraude. E o Nicolas Ferreira, ele participou da eleição, ele participou da fraude. Então o mandato dele foi cassado. E aí, ele não é mais vereador, quem ficou foi o suplente dele. O suplente dele foi cassado. Na semana que vem, o TSE vai recontar os votos sem a votação do Nicolas Ferreira. E aí, pelo menos alguns bolsominions devem perder vaga na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira teve uma votação grande, então ele elege outras pessoas da coligação dele. O suplente dele já sabe que já rodou. E pelo menos mais 1 ou 2, talvez 3, rodem aí. Tem uma confusão, a eleição foi em 2020, tem uma confusão sobre a recontagem dos votos, como vão contar, se vão retirar todos os votos do PRTB, ou se vão retirar os votos do PRTB e outros partidos da coligação também. Tá uma confusão aí, mas, pelo que eu consegui aí apurar, a conta do TSE vai ser a pior conta possível para o bolsonarismo. Então prepara aí que na Câmara aí de Belo Horizonte vai ter menos bolsominions e o Nicolas Ferreira vai virar aí um exemplo de um cara que conseguiu perder o mandato e fazer com que vários bolsominions perdessem o mandato junto. O pior foi a desculpa do Nicolas Ferreira. Eu peço aí que você se inscreva no canal. Ó, minuto 4 do vídeo. Aqui embaixo tem o botão inscrever. Eu vou ler a desculpa do Nicolas Ferreira. A desculpinha do Nicolas Ferreira sobre o caso. Vamos lá. Palavras de Nicolas. Vamos lá. Eu não precisei de nenhum voto da minha chapa. Graças a Deus fiz minha própria cadeira. Ganhamos por unanimidade no TRE e perdemos no TSE. Coincidências da vida. O que passar disso é narrativa e choro. Choro dele, no caso. Ele fala, não precisei de nenhum voto da minha chapa. Não tinha nem como, né? Os votos eram todos de candidaturas laranjas que foram anunciadas. Anunciadas não. Foram cadastradas as candidaturas só para ter a cota de mulheres. Então ele não tinha como ele precisar de algum voto, porque eram candidaturas feitas para não terem voto algum. Porque sem essas candidaturas, o Nicolas não poderia ele mesmo ser candidato. Porque de cada 10 candidatos do partido dele, 3 tinham que ser mulher. Só que não acharam, olha o nível.
O partido dele não achou 3 mulheres para cada 10 candidatos. Não acharam. Pô, tem 3 mulheres fascistas aqui? Não tem. Não conseguiram. Então começaram a cadastrar gente que nem ganhou voto. O que o TSE averiguou é o seguinte, olha, você tem aqui algumas candidatas que, primeiro, não ganharam voto nenhum. Segundo, não declararam gastos de campanha. Terceiro, não declararam nem os bens delas. Quer dizer, tem uma candidata, é uma coisa simples para o TSE. A candidata fala que não tem nenhum bem, não gastou nada na campanha e não teve nenhum voto. Que candidata ruim, né? Nossa, ela não tem nenhum bem, ela deve ser pobre. Ela não fez campanha, por que alguém não faz campanha? Não teve dinheiro? Que estranho. Não teve voto, mas nem ela votou nela mesma? Peraí. Aí começaram a ver, tinha candidata que tinha condição financeira de fazer campanha, tinha candidata que tinha bens. Nem precisaram quebrar os sigilos das candidatas, que viram que tinha candidatas que tinham vida muito boa. Ou seja, e simplesmente emprestaram ali o nome, ou o partido pegou o nome delas e anunciou a candidatura para quê? Anunciou não, registrou, não foi anunciado para o público. Registrou a candidatura no TSE para quê? Para que o Nicolas pudesse ser candidato, porque senão ele não poderia. E aí, queriam votos para ela? Não. Para elas? Não. Queriam votos só para o Nicolas, porque se elas tivessem votos, estavam tirando do Nicolas. Eram da mesma chapa, os votos delas ajudariam o Nicolas, os votos do Nicolas ajudariam a elas, mas o PRTB, o partido fascista do Nicolas, não tinha nenhuma intenção de eleger uma mulher. E olha, isso não é utilizado só pelo PRTB, o partido do Nicolas. Ele fala como se ele não participasse da vida política do partido, né? Ele fala como se ele fosse um cara, nossa, nem sabia, nossa, só fiz minha campanha aqui, me cadastrei por um partido aleatório, fiz minha campanha, me elegi, o problema não é meu. Não. Ele estava lá, para ele ser candidato, elas tiveram que fazer. Eu lembro que teve um ministro do Bolsonaro, que aliás no caso Adélio, ele é a principal conexão do Bolsonaro com o caso Adélio, que é o Marcelo Álvaro Antônio, ele era ministro do Turismo. Esse cara, ele caiu por quê? Ele era do PSL e o PSL fez candidaturas laranja. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o PSL fazia o quê? Na época, pior do que fez o partido do Nicolas. Além de ter candidaturas para mulheres, tem uma lei que os partidos têm que também, parte do dinheiro público que os partidos podem investir na campanha do fundo eleitoral tem que ser para candidaturas de mulheres. Aí o Marcelo Álvaro Antônio, ele comandou um esquema que eles pegavam e roubavam esse dinheiro público. Eles davam dinheiro para as candidaturas de mulheres e as mulheres eram obrigadas a devolver o dinheiro de forma ilegal. Como? Eu vou te dar um exemplo. Uma das mulheres que foi a que denunciou, ela fugiu para Portugal depois, o partido, o PSL, era o partido do Bolsonaro, deu para ela 70 mil reais para ela fazer a campanha por fundo partidário. Ela era obrigada a contratar uma gráfica, que era uma empresa de fachada, para depositar ali os 70 mil e fazer flyers para a campanha dela. Só que esses santinhos, esses flyers, né? Eu não gosto nem dessa palavra, flyer parece de balada, né? Esses santinhos não seriam impressos. Era só para ela devolver os 70 mil que ganhou de dinheiro público, e aí não seriam impressos os santinhos, voltaria para o PSL, que eles eram donos da gráfica. Uma forma de... Muita gente não sabe, mas muito político rouba dinheiro público durante a campanha, sabia? É dado o fundo eleitoral e o fundo partidário. E aí os partidos dão para os candidatos fazem o quê? Eles gastam milhões em gráficas de amigos. Aí o cara fala, nossa, imprimi aqui 10 milhões de santinhos. O cara imprimiu 1 milhão, os outros 9 nem foram impressos. E aí ele emite uma nota fiscal ali, ó, tô aqui a nota fiscal, esse cara gastou não sei quanto em santinho, 90% o cara rouba. Nossa, no Guarujá, eu morava no Guarujá quando eu era adolescente, a cidade inteira sabia, tinha candidato que todo mundo sabia que o cara só era candidato para roubar dinheiro. Nem queria voto, nem fazia campanha direito, é uma coisa mais normal do mundo. Candidatos, nem candidata, não tinha ainda essa lei. Candidatos, não era nem laranja, o cara tinha aí 2, 3% dos votos, mas ele ia parrapar todo o dinheiro público que dava para roubar, ele e os amigos dos partidos. É a coisa mais normal do mundo em cidade pequena, em cidade média, até em cidade grande. A ver aí, ó. Peço aí sua inscrição no canal. A gente ainda vai comemorar muito nos próximos meses, nos próximos anos, viu? Peço aí. Falou, a inscrição, né? Falou.